que nós possamos ter uma compreensão sobre o processo penal também em si. Então, esse é um aspecto fundamental do qual nós temos aí que compreender. E onde é que está escrito sobre o processo, sobre a garantia processual daquele que é acusado pela prática de um crime? Está escrito lá no artigo 5º da Constituição Federal. Vocês já estudaram direito constitucional, vocês sabem que o artigo 5º fala dos direitos fundamentais ao brasileiro, né? E ao estrangeiro também, é lógico, porque garante direitos aos brasileiros e aos estrangeiros. Então, sobre essa premissa, nós sabemos que a Constituição Federal, no artigo 5º, fala dos direitos fundamentais. No artigo 6º, fala dos direitos sociais. No artigo 7º, fala dos direitos trabalhistas. Então, lá no artigo 5º, no inciso 54, está escrito o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, essa é uma garantia. O devido processo legal é uma garantia para que ninguém seja aí tirado, também fundamental, que é a liberdade. Todos nós sabemos que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Então, ninguém poderá ser preso senão submetido ao devido processo legal. Então, esse é um primeiro aspecto aí que nos cabe a análise. Na sequência, nós temos aí uma situação também bastante importante, que é o fato de que nós temos um outro princípio, ou alguns princípios, na verdade, ali inseridos durante o inciso 55 da Constituição Federal. E lá diz o seguinte: vamos lá, acompanhem comigo aí. Aos litigantes, ou seja, aqueles que estejam ali envolvidos num processo, então, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, então nós temos duas hipóteses aqui, olha, não fica dispensado, né? Tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, é garantido àquela pessoa, né, aos acusados, o contraditório. Então, percebam aí o quanto é importante essa análise. O que é o contraditório? O direito de contrapor-se, o direito de contrariar uma acusação que contra si foi feita. Então, esse é o princípio do contraditório. E nós temos também o princípio da ampla defesa. E aí guardem muito bem isso, né? Ampla defesa é o direito de se defender por todos os meios jurídicos, legais e admissíveis. Então, seja, aos litigantes, aqueles que estejam no litígio, seja via de um processo judicial ou administrativo, têm o direito de, primeiro, contrariar-se contra ele. Pode concordar? Pode. Não, você está certo mesmo em processar, eu sou réu confesso, tudo bem. Mas se eu falar não, eu não concordo, eu vou me defender e eu vou provar minha inocência, é o direito do contraditório. E a ampla defesa? O direito de provar, de se defender de forma ampla. Pessoal, aquilo que é amplo é ilimitado? Não. O amplo tem um limite. Então, guardem bem isso. Quais são os meios? Todos os meios lícitos e admitidos pela nossa legislação, né? E aí, logicamente, também aqui recursos. Eu tenho vários recursos que eu posso utilizar, e não estou falando do recurso que vai para o tribunal. Meios e recursos, tá? Então, eu tenho meios. Quais são os recursos? Eu tenho, por exemplo, prova testemunhal, eu tenho prova pericial, eu tenho depoimento, eu tenho o meio de defesa, que é o interrogatório. Então, são meios que eu tenho para exercer a defesa. Eu tenho meios para exercer a defesa. Quando a gente fala em contraditório, eu tenho contraditório, por exemplo, contra a acusação, eu tenho contraditório contra a decisão, eu tenho contraditório contra a decisão de primeira instância, contra a decisão de segunda instância. Então, nós temos possibilidade de contrariar, né, de nos colocar numa condição de inconformismo
com relação a uma acusação que é feita contra qualquer indivíduo, né, seja nacional ou estrangeiro, que esteja em território nacional. Bom, temos ainda aqui, né, sobre o mesmo aspecto e estudo do artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 38. O que é que diz o inciso 38, pessoal? Ele fala sobre o Tribunal do Júri. É o garantismo do Tribunal do Júri também, né? Eu comentei com vocês na aula passada que o Tribunal do Júri, lá quando foi instituído, né, ainda no período colonial no Brasil, a finalidade dele era julgar crimes contra a liberdade de imprensa. Depois ele também julgou crimes no âmbito civil, perdão, condutas, né? Julgou ações no âmbito civil, também julgou outros crimes. Então, o que é garantido? Primeiro, o Tribunal do Júri é uma instituição garantida e reconhecida pela Constituição Federal. Ela tem uma organização quase que própria, tá? E o que se garante, então, quanto aos julgamentos do Tribunal do Júri? Nós temos garantias também muito particulares. Quais são essas garantias? Primeira garantia, plenitude de defesa. E aí eu pergunto, pleno é igual amplo? Será que a plenitude de defesa é igual à ampla defesa? Ou não? Será que é menor? Será que é mais? E aí eu já respondo. Plenitude de defesa é algo mais encorpado. Pleno é aquilo que é completo, nada lhe falta e nada lhe pode faltar. Tá? Então, ou seja, eu posso dizer para vocês que a defesa realizada perante um tribunal do júri, ela tem um reforço garantido pela lei, ela tem uma amplitude maior do que a defesa exercida no processo comum ou especial. Tá? Então, é uma garantia maior. Por que é uma garantia maior? Porque quem exercerá a decisão ali, quem decidirá, não é um juiz de direito, mas sim a própria sociedade por meio do conselho de sentença, conforme nós estudaremos mais adiante. Nós temos ainda a questão do sigilo das votações. Né? Pode o juiz, por exemplo, decidir um processo e não querer ali que as pessoas saibam como ele decidiu? Não, não pode. O juiz de direito não tem sigilo com relação às suas decisões, mas o conselho de sentença tem o direito ao sigilo com relação às suas votações. Por quê? Né? Não é como vocês veem, por exemplo, naqueles julgamentos americanos, onde alguém, né, algum representante lá do conselho de sentença levanta e fala, olha, o conselho de sentença decide pela condenação, por exemplo. Isso não vai acontecer no Brasil. Né? Aqui não se sabe como cada jurado julgou, por quê? Para que ele não possa, lá fora, na sua vida particular, na sua vida privada, sofrer algum tipo de pressão posterior com relação ao seu julgamento, né? A sua decisão com relação àquele fato. Um outro aspecto aqui, garantido pela Constituição Federal ao Tribunal do Júri, é a soberania das decisões do Tribunal do Júri, ou seja, a soberania dos veredictos. Por quê? O que é soberano? Soberano é aquilo que está acima. O soberano, ele tem um poder absoluto sobre um determinado fato, sobre um determinado conteúdo, sobre uma determinada matéria. E aí eu vou explicar para vocês o que é que significa essa soberania dos veredictos. Ou seja, imagina o seguinte, os jurados vão lá e absolvem um réu. O juiz não concorda. O que o juiz faz? Lá na sentença, o juiz condena o réu. Pode? Não pode? O juiz, ele é submisso à vontade do júri. O júri, ele é soberano com relação àquela decisão. Né? Vamos pensar mais à frente um pouquinho. O júri vai lá e condena, por exemplo, o réu. O réu não concorda. O réu, nos termos do inciso anterior, tem direito a recorrer? Claro que tem. Então, ele vai apresentar o seu recurso de apelação ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não pode alterar a sentença do júri. Ou seja, se o júri condenou e o Tribunal de Justiça entende que é caso de condenação, vai continuar condenado.
Se o júri condenou e o Tribunal de Justiça fala o seguinte, não, existem provas no processo que demonstram a possibilidade da absolvição, ou os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos. O Tribunal de Justiça pode, daquele decisão do júri, que o júri condenou, o Tribunal de Justiça pode absolver? Não, não pode. O que é que o Tribunal de Justiça pode fazer? O Tribunal de Justiça pode anular aquele júri, pode cassar aquela decisão e submeter o pronunciado a um novo julgamento. Mas ele não pode mudar a decisão do júri. Ele pode determinar um novo julgamento para aquela pessoa. Por isso que existe a soberania, a garantia de que a decisão do júri é uma decisão que reflete a vontade da sociedade, né? E não pode ser alterada de forma simples, não pode ser alterada de forma básica. E aí nós temos uma outra questão, que nós já até comentamos sobre ela um pouquinho, que é a competência do tribunal do júri em razão da matéria. Qual é a competência do tribunal do júri em razão da matéria? Somente crimes dolosos contra a vida. Então, ou seja, nessa situação, quais são os crimes dolosos contra a vida? Né? Homicídio, desde que ele seja doloso, lógico. Infanticídio, instigação, auxílio e indicação, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação e as espécies de aborto. Então, ou seja, o tribunal do júri tem uma competência restrita a somente os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, talvez sejam aqueles crimes que mais gerem uma repercussão social, que mais gerem uma instabilidade social no meio comum. Por isso que o tribunal do júri tem uma atuação tão restrita com relação aos crimes que ele pode julgar. Alguns autores entendem que deveria ser inserido também para o tribunal do júri os crimes de corrupção. Olha como seria interessante isso, né? O povo julgando os corruptos. Entendo eu que não seria nada mais justo. Vamos lá, então. Continuando aí sobre a nossa análise. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? No silêncio a gente continua. Bom, nós temos aqui duas situações inerentemente importantes com relação ao processo. Que são duas situações. Primeiro, a autodefesa. Quem pode realizar a autodefesa? O réu. O réu pode realizar a sua autodefesa por meio do seu interrogatório. Então, é a oportunidade que o réu tem para esclarecer os fatos, para esclarecer o porquê que ele não deve ser condenado. Então, a autodefesa é um ato privativo do acusado. Quando é que ele pode realizar esse ato? No seu interrogatório. E aí fica a pergunta: ele é obrigado a realizar, ele é obrigado a falar no seu interrogatório? Já que o interrogatório é um ato de defesa do acusado. Percebam, o interrogatório é um ato de defesa do acusado. Então, se é um ato de defesa dele e é ele que vai fazer a sua autodefesa, esse é um ato disponível. Ou seja, ele não é obrigado a se defender. Ele não é obrigado a depor no seu interrogatório. Não existe essa, então, obrigatoriedade nessa hipótese. Então, esse aí é um fator bastante importante com relação a essa situação, tá? O réu não é obrigado a depor no seu interrogatório. E aí vem aquela questão, o seu silêncio não poderá ser usado contra você. Se ele não falar nada, também não será prejudicado por isso. Agora, quem é que pode realizar a defesa técnica? Somente o profissional do direito. E aí você vai me perguntar o seguinte, mas e se o réu for o advogado? Ele pode fazer a sua autodefesa? A sua defesa técnica? Se ele não estiver impedido, se ele não estiver suspenso ou com a sua carteira da OAB cassada, ele pode fazer a sua defesa técnica.
Recomenda-se que não faça, porque ele está emocionalmente envolvido, mas ele pode fazer a sua defesa técnica. Agora, a pergunta aqui, talvez mais importante, é a seguinte: o réu, o acusado, pode dispensar a defesa técnica? Não. Por quê? Porque a defesa técnica ela é indispensável. Tá? Então, se o acusado não for um profissional do direito, ele não pode dispensar a defesa técnica. Como vocês já viram também, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a pessoa que não é advogado, ela fala para o juiz: olha, doutor, eu estou dispensando meu advogado e eu vou me defender aqui. O juiz nem pergunta lá se ele é advogado, está habilitado ou não, porque lá pode. No Brasil, né, o acusado não poderá exercer a defesa técnica, porque ele não possui o jus postulante, o direito de pedir em juízo. E aí vamos pensar na seguinte situação: o acusado, então, né, ele foi citado para apresentar a sua defesa. Lá o oficial de justiça, na citação, no mandado de citação, diz o seguinte: olha, o senhor está sendo citado porque o senhor está sendo acusado de ter praticado o crime tal, na data tal, contra fulano de tal, e o senhor deve apresentar a sua defesa no prazo de 10 dias. O senhor tem condição de contratar um advogado? Tenho. Por quê? Porque se o citado disser que não tem condição de contratar um advogado, automaticamente o juiz vai mandar um ofício para a OAB, né, no caso aqui no nosso estado de São Paulo, ou vai encaminhar para a Defensoria Pública, para que seja nomeado um defensor dativo para este acusado. Agora, se ele fala que ele tem condição de contratar um advogado e vai apresentar sua defesa no prazo de 10 dias e não faz, funciona o seguinte: então o oficial de justiça vai devolver o mandado, vai certificar no processo que a pessoa foi citada na data tal e declarou que tem condição de contratar um advogado. Aí vamos lá, aguarde-se os 10 dias. 10º dia, 11º, 12º, 13º, 14º, não apresentou defesa. Muito bem, o que o juiz faz? Encaminha o processo para a OAB ou para a Defensoria Pública para a nomeação de um advogado, no caso da OAB, né, ou a Defensoria Pública de um defensor público. Aí você vai me perguntar o seguinte: este réu precisa ser pobre para ter direito a um advogado gratuito ou a um defensor público gratuito? Não. Não. Pode ser a pessoa mais milionária do planeta Terra. Se estiver sendo julgado no Brasil, terá direito a um advogado gratuito, mesmo se ele for uma pessoa rica, tá? Lógico, que depois, se o juiz quiser, o juiz pode arbitrar os honorários e uma certidão para que o advogado execute aquele que ele está defendendo, os seus honorários. Mas isso raramente também acontece. O importante para nós, então, é que o acusado pode dispensar a sua autodefesa, ou seja, ele pode se negar ao interrogatório, mas ele não pode dispensar a defesa técnica, a defesa do profissional do direito. E aí, logicamente, que surgem muitas questões, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, há algum tempo atrás, quando uma moça foi num aplicativo de caronas, ela foi sequestrada, foi estuprada, foi morta e, logicamente, que os criminosos posteriormente foram capturados. E uma ONG, não lembro se é o AB ou quem de direitos humanos, mandou os advogados lá para defender os criminosos. E isso gerou uma revolta social enorme, porque onde já se viu, né, mandar um advogado para defender o criminoso. Tá, aí vem a pergunta: esse criminoso poderá ser condenado sem uma defesa técnica? Não. Então, o advogado, ele é indispensável na administração da justiça. Ou seja, o advogado não está ali buscando a impunidade. O advogado está ali para fazer uma defesa. Se houverem provas de que a pessoa é inocente, o juiz deverá absolvê-la. Se não houverem provas de que ela é inocente, o juiz deverá condená-la. E aonde é que o advogado entra, então, quando existe uma condenação? Que essa condenação seja com base nas provas dos autos e que, quando da dosimetria da pena e fixação do regime inicial da pena, isso seja condizente com aquilo que determina o processo, ou seja,
as provas dos autos. Então, ou seja, o advogado está ali também para garantir que o réu condenado tem uma condenação justa. Alguma dúvida, pessoal? Não, André. Então, maravilha. Vamos seguindo aí. Qualquer coisa é só me chamar. Vamos ver, então, o que diz aí o artigo 394 do Código de Processo Penal. E percebam, nós temos muitos detalhes importantes aqui no artigo 394. Então, o que é que ele diz? Primeiro, ele divide o procedimento em comum e especial. Então, ou seja, o procedimento do processo penal poderá ser comum ou especial. Qual é a diferença entre eles? Já explico daqui a pouco. Vamos estudar primeiro, então, aí o procedimento comum. O procedimento comum também tem uma tríplice divisão. O procedimento comum poderá ser ordinário, sumário e sumaríssimo. Qual é a diferença entre cada um deles? A gravidade em subjetiva do fato criminoso. Como é que eu sei isso, André? Pela pena aplicada àquele crime. Então, ou seja, você como advogado, como advogada, saberá qual é o rito processual observando a pena a pena que poderá ser aplicada conforme a acusação que aquela pessoa sofreu. Você pega lá a denúncia, você vai ver qual que é a classificação da imputação atribuída pelo Ministério Público na denúncia, e você vai ver o seguinte: se a pena analisada ali com base na denúncia puder ser, né, igual ou maior que 4 anos, nós estamos diante, 4 anos de pena privativa de liberdade, nós estamos diante do rito ordinário. Se aquela pena for, né, inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, nós estamos diante do procedimento sumário. E daqui a pouco vocês vão entender qual a diferença entre cada um deles. Se nós tivermos aqui com uma pena menor que 4 anos, que aqui fala, olha só, aqui fala inferior a 4. Então, até 4, olha aqui, cuja sanção penal máxima seja por nada seja inferior a 4 anos. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Se você tiver uma pena igual ou maior que 2 anos, e que não seja superior a 4, ou seja, até 4, você está diante do procedimento... Espera aí, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. Então, olha só, mais uma vez. Ordinário, igual ou superior a 4. Sumário, inferior a 4. E sumaríssimo é aquela dos crimes dos crimes de menor potencial ofensivo, que vai até 2 anos. Resumindo, tá? Até 2 anos. Então, esse é um aspecto importante. Aqui no sumário, que era a confusão que eu fiz agora. Aqui no sumário, que é maior que 4. Então, ou seja, maior que 2 até 4, pessoal. Então, maior, né, mais de 2 e menor que 4. Então, mais uma vez aí para não ter dúvidas, tá bom? Ordinário igual ou superior a 4. Sumário, né, maior que 2 anos e menor que 4 anos. E no caso do sumaríssimo, que ele está lá na Lei 9.099/95, pena de até 2 anos, porque nós estamos diante de crime de menor potencial ofensivo. Tá? Então não vai haver dúvida aí. Igual ou maior que 4, rito ordinário. Né? Inferior a 4 e maior que 2, rito sumário. E no caso inferior a 2 anos ou até 2 anos, rito sumaríssimo. Então, com base nessa pena, eu sei qual é o rito que será aplicado. Então, esse é um primeiro aspecto aí do artigo 394, com base na pena aplicada ou da pena requerida a condenação com base na denúncia do Ministério Público ou na queixa-crime, né? Nós não podemos esquecer aqui também da queixa-crime, como se caracteriza, como se classifica aí, né, o rito
comum, que pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. Bom, vamos para uma outra questão. Entenderam isso, a questão das penas, pessoal? Entenderam? Sim. Então, maravilha. Parágrafo 2º. Olha só, aplica-se a todo o processo comum, salvo disposição em contrário deste código. Então, aplica-se a todo o processo o procedimento comum. Qual é o procedimento comum? O procedimento comum é o rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Ou seja, salvo, e aí no processo, no direito sempre tem um salvo disposição em contrário deste código ou de lei especial. Então, vamos lá para as primeiras distinções. Né? André, me dá um exemplo, então, de um procedimento especial. Vou te dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o próprio tribunal do júri, conforme está escrito aqui no parágrafo 3º. Né? O próprio código diz isso, olha só. Nos processos de competência do júri, o procedimento observará as disposições disciplinadas dos artigos 406 e 497. Então, eu sei que, ao processo do tribunal do júri, existe um procedimento próprio, porque o Código Penal diz isso para mim no parágrafo 3º do artigo 394, que o tribunal do júri tem um procedimento próprio que está descrito no artigo 406 a 497. Só que aqui no parágrafo 2º ele vai falar em lei especial. Lei especial é aquela que está fora do Código de Processo Penal. Vamos dar um exemplo. Qual lei especial que nós temos? Por exemplo, a lei de drogas, né? A lei 11.343. Ou seja, a lei 11.343 fala da lei de drogas. O que essa lei vai falar? Ela vai falar que o rito para o processo, julgamento do processo, no caso da lei de drogas, é um rito diferente. Aí você vai perguntar, me dá um exemplo então da diferença. Um exemplo, talvez o mais claro de todos. O primeiro exemplo é, no rito comum, no procedimento comum, o réu, ele é ouvido, ele é interrogado ao final da instrução processual. Ou seja, ele acompanha toda a produção de provas e lá no final, depois que ele tem conhecimento de toda a acusação contra ele, ele é interrogado. Na lei de drogas é o contrário. Na lei de drogas, ele é o primeiro a ser ouvido. Então, essa é a primeira diferença entre o procedimento especial da lei de drogas e o procedimento comum, por exemplo, de um crime de furto. Um outro exemplo, talvez menos importante, a defesa do acusado no procedimento comum se chama resposta à acusação ou defesa preliminar, tanto faz. Na lei de drogas, lá está escrito que a defesa se chama defesa prévia. Muda alguma coisa? Quase nada, tá? Mas tem também essa distinção. E aí, se você trocar os nomes, você vai passar vergonha lá no processo. Bom, parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 do Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Ou seja, ainda que este procedimento a ser julgado no juízo de primeiro grau esteja numa lei esparsa. Por quê? Porque esses são artigos chamados de artigos de complementação ou artigos de aplicação subsidiária. Assim como o Código Penal, na parte geral, se aplica a todas as legislações criminais de forma subsidiária para tapar as lacunas, assim os artigos 395 a 398 relativos, né, logicamente relativos ao procedimento, se aplicam subsidiariamente a todos os julgados ou julgamentos ou processos de primeiro grau, quando necessários. Como eu disse, de forma subsidiária, de forma suplementar. E o próprio Código de Processo Penal explica isso melhor para nós
no parágrafo 5º, quando ele vai dizer que aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especiais, seja sumário, né, ou sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. O que é que isso significa dizer? Algo muito simples. Quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu posso, e eu tenho aqui possibilidades de serem utilizadas no procedimento ordinário, se necessário, eu posso aplicar esses mesmos procedimentos, tanto no rito sumaríssimo, quanto sumário, quanto especial. Ou seja, então esses critérios de análise são muito importantes, né? Então o que nós vamos saber? Quem pode o mais, pode o menos. Aquilo que eu posso realizar no procedimento ordinário, se necessário, poderá ser aplicado nos procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo. Uma outra questão aqui que cabe uma análise importante é nós compreendermos qual é a finalidade da instrução criminal ou instrução processual, que é a mesma coisa. A instrução criminal serve para quê? Bom, antes do processo nós temos o inquérito. Inquérito não é processo. No inquérito não se aplica contraditório e ampla defesa, né? No inquérito colhem-se provas que servem para subsidiar, que servem para apoiar o Ministério Público para poder oferecer a denúncia. O magistrado, o juiz de direito, não pode se basear única e exclusivamente, olha só o que eu estou dizendo, não pode o magistrado se basear, se motivar, se convencer única e exclusivamente nas provas produzidas em fase de inquérito. Por quê? Para poder decidir o processo. Por que não pode? Porque lá não houve a possibilidade do contraditório e da ampla defesa. Então, ou seja, neste momento, sob essa situação, o que se precisa fazer? Reproduzir as provas que forem pertinentes. Reproduzir as provas que puderem ser reproduzidas. Então, ou seja, aquela testemunha que foi ouvida lá na delegacia, se ela for uma testemunha importante, ela for arrolada pelo Ministério Público na acusação, ou for arrolada pela defesa, na defesa preliminar, ela também será ouvida lá na fase de instrução criminal. Para quê? Para que ela possa ser ouvida e dar a oportunidade do contraditório, dar a oportunidade da ampla defesa. Que oportunidade é essa com relação à testemunha? Que ela seja inquirida pelo Ministério Público, que ela seja inquirida pelo juiz, pela defesa. Então ela vai ser questionada, né? Ela vai ser ali, vão perguntar para ela o que ela sabe sobre o fato, vão questionar se aquilo que ela sabe é verdadeiro, se ela tem certeza daquilo que ela está dizendo. Então a instrução processual ela tem a finalidade de reproduzir as provas do inquérito policial, que é um procedimento administrativo dispensável. Então ela vai reproduzir isso em audiência e vai produzir, logicamente, outras provas que forem requeridas pelas partes. Então, ou seja, a instrução processual, ela é um momento do processo penal muito importante. Nos termos da doutrina, diz o seguinte: é o período do procedimento em que são colhidos elementos para a formação do convencimento do juiz. E vocês já sabem, esse convencimento do juiz é aquele livre convencimento motivado nas provas dos autos. Ou seja, então o juiz ele pode livremente se convencer, desde que ele também se convença com base nas provas do processo. Ah, mas e se a única prova do convencimento dele, por exemplo, para a absolvição, estiver no inquérito? Aí ele vai dizer o quê? Como aquela prova não foi reproduzida no processo e a convicção dele é pela absolvição, ele vai absolver por falta de provas para condenar. Se a motivação dele foi condenar, ele quer condenar, ele acredita que deve ser condenado, mas a única prova que existe está no inquérito, o juiz não pode se basear nela para condenar este indivíduo. E aí ele vai ter que absolver por falta de provas,
porque no processo não foram produzidas provas capazes de demonstrar a necessidade de condenação do denunciado. E aí fica uma questão importante. E se aquela testemunha ocular, presencial, que viu o crime acontecer, que deu as suas declarações lá na delegacia, morre, e por isso não pode ser confirmada em juízo? Bom, pessoal, aí existe uma impossibilidade de ser confirmada essa prova em juízo. E essa é uma questão que a doutrina debate muito. Ou seja, alguns doutrinadores, como dizem, que é uma prova impossível de ser reproduzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o juiz não pode, então, utilizá-la e deveria absolver o réu. Outros doutrinadores dizem que, como ela é uma prova impossível de ser reproduzida em juízo, pelo fato morte, o juiz poderia se utilizar dela para a condenação. Particularmente, eu, como advogado, adoto a teoria de que o juiz não pode se basear somente nela, porque ela não foi... não houve uma impossibilidade, independentemente da causa, dela ser submetida ao contraditório e ampla defesa e feriria lá, como nós vimos no início, né, um preceito constitucional, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, o meu embasamento é esse embasamento constitucional, mas existem autores que pensam diferente. Professor. Oi. Isso é mesmo que ela tenha, por exemplo... Doutora, está um pouquinho baixo, eu não estou conseguindo ouvir direito. Melhorou? Melhorou. Isso que o senhor falou, de que, por exemplo, se a testemunha morre, né? Sim, isso. Se ela fez igual na fase de inquérito, ela foi lá, depôs tudo, aí na fase processual ela morre, né? Ela não pode depor novamente. Exato. Aí o senhor falou, esse depoimento dela na fase de inquérito meio que não vai adiantar de nada? Então, quer dizer o seguinte, será que só esse depoimento, só tem ele que o juiz pode se basear para se convencer? Esse é o problema, né? O problema é se essa é a única prova com relação ao fato. Normalmente, não existe uma prova só. Normalmente, nós temos provas periciais, normalmente, nós temos outros tipos de provas que se somam para poder convencer o magistrado. Mas é isso que eu estou dizendo. O problema é, se ela for a única prova, a única, não tem mais nada. Né? Vamos supor que essa pessoa foi lá e disse, olha, eu vi fulano matando ciclano. Só que aí, no dia da audiência, de instrução e julgamento, né, eu, como advogado, também arrolo uma testemunha, essa testemunha fala assim, não, nesse dia, essa pessoa que está sendo acusada aqui, doutor, ela estava comigo. Ela não podia estar lá na outra cidade para matar aquela pessoa. Então, seja, a única prova capaz de condenar, vamos supor assim, eu não posso, como advogado, perguntar para ela exatamente o que ela viu, como ela viu, se estava escuro, se estava claro, entendeu? Esse é a ampla defesa e o contraditório. Então, essa é a questão. A doutora tem razão sobre o meu ponto de vista, né, embasado naquilo que a Constituição fala. Se ela for a única prova e não puder ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, em tese, o juiz não pode se basear nela, ou seja, ela não vai servir para nada. Mas, André... Oi. Ela não pode ser nem, tipo, o juiz não pode requerer um novo testemunho dela? Mas ela morreu. Ah, disfarça. Se ela estiver viva, sim. Se ela estiver viva, ele tem que ouvi-la de novo, entendeu? Porque ela é uma testemunha fundamental. Ela Aí tem um outro detalhe, olha só. E aí, olha como o direito é interessante. Eu tenho um livro que eu comprei lá em Uberaba que fala de sentenças baseadas em psicografias. Olha como isso é interessante. Aí, né, um médium espírita, no caso, psicografa uma carta dessa testemunha que morreu e junta no processo.
Pesquisem sobre isso. Existem sentenças baseadas em cartas psicografadas. Mas, logicamente, são raras as exceções. Tudo bem? São raras as exceções. Não vai ficar tentando isso, não, que nem sempre o morto volta para confirmar o que ele falou, tá? Mas isso o juiz aceita? Doutor, já teve casos que aceitou. E sim. Já teve casos que sim. Pesquisem depois na doutrina sobre isso. Tem até um livro do Chico Xavier que fala sobre a psicografia utilizada em processos do judiciário. Eu tive um aluno, há alguns anos atrás, eu até acho que ele ficou com o meu livro, porque eu procurei o meu livro esses dias e não achei. Acho que eu emprestei para ele e não deve estar lá. E que ele fez a monografia com base nisso, né? Sentenças baseadas em provas psicografadas. Então, assim, pessoal, eu estou aqui falando a título de conhecimento, tá? Juridicamente, isso não aparece em lugar nenhum. Juridicamente, isso não é previsto como meio de prova lícito. Só que também não é proibido. Entenderam? Eu posso juntar uma carta psicografada num processo? Posso. Imagina eu juntar uma carta psicografada da vítima, em que ela conta quem matou ela. Olha só que situação. O juiz vai analisar isso com que critério? Ele pode até ler essa carta, ele vai tomar conhecimento dela, mas a isso terão que existir outras provas concretas, materiais, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa para alicerçar isso que está sendo dito. Para relacionar, tipo, ver o nexo causal, né? Exato, porque se não tiver nexo causal, for uma coisa totalmente absurda, o juiz não vai se basear, se motivar numa carta psicografada. Mas eu oriento, pesquisem, é um tema bastante interessante. Tem muitos autores renomados que defendem algumas situações nesse sentido, mas tem sim. Mas, regra geral, o juiz tem o seu livre convencimento motivado nas provas dos autos. O inquérito não é um auto, entendeu? O inquérito não é um auto processual submetido ao contraditório e ampla defesa. Então, o juiz tem que se basear naquilo que é produzido dentro do processo. Ele pode citar aquilo que foi realizado lá no inquérito? Pode, tá? Mas ele tem que se basear para condenar, vamos pensar que essa é uma situação mais grave, naquilo que está dentro do processo. E aí nós temos, como eu disse agora há pouco, né, o procedimento comum, ele é dividido no ordinário, no sumário e no sumaríssimo. Mais uma vez, procedimento ordinário, né, igual ou superior a 4. Sumário, aí é onde eu estava dizendo para vocês, né, o sumário, pena cominada seja inferior a 4 e maior que 2, e o sumaríssimo até 2 anos. Tá? Por quê? Porque aqui no sumaríssimo nós estamos diante das disposições da Lei 9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, esse é um outro aspecto. Ordinário igual ou superior a 4, sumário maior que 2 e menor que 4, e o sumaríssimo até 2 anos. Sumário maior que 2, inferior a 4. Sumaríssimo até 2 anos. Que está escrito aqui, ó. Até já tinha feito aqui essa anotação para vocês. Então, não há aqui o que acrescentar com relação à pena, somente que o sumaríssimo também é o procedimento adequado para o julgamento das contravenções penais. Tá? Então, as contravenções penais, por serem condutas de periculosidade mínima, menor do que o crime de menor potencial ofensivo, também se incorporam ali ao procedimento sumaríssimo. Exemplos aí para vocês de rito especial ou de procedimento especial, por exemplo, crimes cometidos por funcionários públicos, o próprio Tribunal do Júri, como nós já tínhamos dito, e a lei de drogas também é um exemplo, conforme eu já tinha passado isso para vocês. Tá? Então, são aspectos aí que nós temos diferentes, com momentos diferentes, talvez, de produção de prova, o nome do recurso é diferente, o prazo para a manifestação é outro, dentro daquilo que diz os procedimentos especiais. Nós temos regras próprias
para situações específicas. Assim, nós temos, então, os procedimentos especiais. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. A questão é, e aí começa, logicamente, vocês terem que prestar um pouquinho mais de atenção a partir de agora. Por quê? Eu falei aqui, vamos voltar lá, vamos limpar a tela para ficar bonitinho. Eu falei aqui para vocês, né, o tempo de pena que vocês vão lá analisar para saber qual é o rito que vocês atuarão, como advogado, promotor ou juiz, não importa. Muito bem. Mas como é que eu calculo, então, se é superior a 4, se aqui o sumário é maior que 2 e menor que 4, e se o sumaríssimo é até 2 anos? Como é que eu calculo isso? Aqui. Como é feito, então, esse enquadramento? Você vai pegar a denúncia que o promotor apresentou e você vai ver lá qual foi a classificação do crime, por exemplo, na denúncia. O promotor coloca lá, por exemplo, que é um crime de furto com uma qualificadora, por exemplo. O que você vai fazer? Qual é a qualificadora? O que é qualificadora? Nós vamos ter que relembrar agora que quando nós estudamos lá na parte geral do direito penal. Vamos lá. Quando nós estudamos o sistema trifásico da dosimetria da pena, eu disse o seguinte para vocês. E eu sei que eu disse porque eu era o professor à época, né? Porque quando é outro professor, o aluno falou assim, não, o professor não explicou isso não. Mas como sou eu mesmo, eu sei que eu expliquei. Então, vamos lá. Causa de aumento de pena é aquela em que o juiz pode aumentar a pena na primeira fase ali, no caso que seria já a terceira fase, ele pode aumentar acima do máximo em subjetivo aplicada, por quê? Porque tem critérios fixos. Ou por exemplo, aumenta-se a pena da metade, ou aumenta-se a pena em 2/3, ou aumenta-se a pena em 1/3, não importa, mas são critérios fixos. E a diminuição da pena também pode ficar abaixo do mínimo. Por quê? Porque da mesma forma, diminui-se a pena de 2/3, por exemplo. Então, seja 2/3, dependendo se o juiz já tinha fixado a pena base no mínimo, vai ficar menor que o mínimo. Então, eu tenho critérios objetivos para fazer esse cálculo. E a qualificadora? A qualificadora, ela vai atribuir um segundo preceito secundário do crime, ou seja, uma segunda pena em razão de algum fato. Ou seja, algum fato que torna aquele crime mais grave, que é uma qualificadora. Por exemplo, uma qualificadora do crime de roubo, que torna o crime bastante mais grave. O seu parágrafo 3º, que é o roubo, né, com resultado morte, ou seguido de morte. Então, nós teríamos o latrocínio. E lá você vai ter uma pena diferente do que diz o caput. O parágrafo 3º tem o quê? Ele é uma qualificadora e ele tem um outro preceito secundário que estipula uma pena própria para quando o roubo é praticado com o resultado morte. Mas eu também tenho uma pena concreta a ser analisada. O que é que eu não vou levar em consideração quando eu vou buscar esse enquadramento? Se é o rito ordinário, se é o rito sumário ou sumaríssimo. Eu não vou levar em consideração as agravantes e as atenuantes. Por que eu não vou levar isso em consideração? Alguém sabe me dizer? Vamos lá? Doutor, fala aí de novo, eu não estava prestando atenção. Então, doutor, olha só. A primeira parte é o seguinte: eu tenho que levar em consideração para poder determinar o rito do processo, a causa de aumento e a causa de diminuição e a qualificadora. Por quê? Porque são critérios fixos para aumentar a pena. Seja 1/3, 2/3, metade, ou a qualificadora me apresenta lá uma outra quantidade de pena. Por isso que eu vou utilizá-los. Eu perguntei o seguinte: por que eu não utilizo as agravantes e as atenuantes na busca do enquadramento da pena para saber qual rito vai seguir aquele processo? Porque elas não podem nem ir acima do máximo, nem além do mínimo. Tá, mas elas não podem... Qual é o critério que o juiz utiliza para fazer isso? Ele aumenta essa pena de que jeito? Ele tem um critério fixo?
tem que provar, né? Na verdade, Não, o que acontece é o seguinte: o juiz, ele aumenta conforme o entendimento dele. Ele não tem um critério fixo aqui. Ah, eu vou aumentar a pena até o máximo, ou vou diminuir a pena até o mínimo, porque ele é bonzinho, porque ele é réu primário. Ou seja, ele faz isso conforme a própria percepção dele. A lei não fala que ele tem um critério fixo. Então, lá no começo do processo, como é que eu vou saber o quanto o juiz vai aumentar ou vai diminuir? Não tem como. Como nós não temos um critério fixo para agravar a pena, no termo das agravantes, artigo 61, ou eu não tenho um critério fixo da atenuante nos termos do artigo 65, não tem como eu, lá no começo do processo, né, e eu não sou juiz para isso, e nem o juiz vai fazer essa análise agora, porque ele só pode fazer ela lá na sentença, então não pode aqui aumentar. Como diz aqui, olha só, ela aumenta o quanto da pena dentro do limite, ou seja, eu não sei quanto, eu não tenho um critério fixo estipulado para isso. Por isso que não pode se utilizar as agravantes e as atenuantes para o enquadramento. Eu só posso utilizar causa de aumento, causa de diminuição e qualificadoras, porque os critérios são fixos, tanto para aumentar quanto para reduzir. Entenderam? Ô, André, Oi. então a primeira linha que o juiz usaria seria as qualificadoras. Vida pregressa, residência, já praticou mais de um crime, para ele depois ver as agravantes e atenuantes. Seria, então, essa classificação que o juiz usaria, não uma linhagem. É isso que eu tenho que te perguntar. Em qual momento você está me dizendo que ele vai utilizar isso? Não, quando ele for aplicar a pena. Exato, correto. Agora, nós estamos falando do enquadramento do rito. Uhum. Entendeu? Aí aqui não pode usar as agravantes e as atenuantes. Vai desprezar elas aqui nesse momento. Ele só vai analisar a causa de aumento, diminuição e qualificadora. Agora sim, lá no sistema trifásico da dosimetria da pena, nós já vimos, vocês lembram? Qual que é a regra lá? Primeiro, pena base, depois agravantes, agravante, atenuante e por fim, as causas de aumento e diminuição. Então, essa é a ordem, Lídia. Na fixação da pena, é pena base, agravante e atenuante, e a terceira fase, causa de aumento e diminuição. Aí segue esse outro procedimento, essa outra técnica, tá bom? Tá. Então, aqui, na verdade, essa atenção é só para vocês ficarem atentos de novo. O que ele vai utilizar? Aqui, ó, qualificadoras, causa de aumento, diminuição. Não serão consideradas no regime processual as agravantes, e as atenuantes. Aí não serão utilizadas para quê? Para fixação do rito processual. É isso que nós estamos falando agora. Então, assim, só para ver se eu entendi. Na hora dele enquadrar a pena, lá, tá fazendo a análise. O fulano praticou o crime tal, e coloca lá a quantidade de tempo de reclusão lá da pena dele, de 1 a 2, é isso daí. Para o juiz, depois, posteriormente, decidir. Não, Lídia, olha, eu acho que você está confundindo. Deixa eu explicar de novo. Também acho. Nós estamos falando aqui do início do processo. O processo aqui ainda não começou, tá? Ou seja, aqui o promotor denunciou, o juiz recebe a denúncia. O juiz tem que determinar, o próprio, na hora da distribuição ali, vai ser feito o seguinte, olha, vai mandar para o juizado especial esse processo ou vai mandar para a vara criminal, entendeu? É isso que ele está dizendo. Qual é o procedimento que vai ser utilizado para o julgamento daquele processo? Entendi. Então, por exemplo, a pena aqui, ela é de até 2 anos. Beleza, então ele já vai mandar para o rito sumaríssimo. Tá? Então, ou seja, é naquele momento ali. Aí nós vamos ter o processo, a instrução processual, ouvir testemunha. Aí lá no final o juiz vai julgar. Aí sim, aí o juiz vai seguir qual regra? Primeiro, o juiz vai utilizar o artigo 59, pena base. Depois ele vai para o artigo 61 e vai para o artigo 65, que é a segunda fase. Então, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Depois ele vai para a terceira. A terceira é qual? Causas
de aumento e causas de diminuição de pena. Lógico que aqui a qualificadora, o juiz já vai analisar na pena base, ou seja, qual é o crime que ele cometeu? O crime que ele cometeu é o latrocínio? Qual que é a pena base do latrocínio? 24. Então, ou seja, aqui o juiz já sabe que a pena base, se é um latrocínio, a mínima é 24. Entendeu? Então, ou seja, eu estou falando na sentença, igual você está me perguntando. Quando nós falamos aqui para a determinação do rito processual, não tem nada disso. O juiz não está pensando na condenação. Não, ele está pensando o seguinte, ele está pensando, olha... Não é sentença. Não é sentença, ele está pensando, é igual ou superior a 4? É maior que 2 e menor que 4? É qual o rito que ele vai utilizar? O rito do processo, ou seja, perfeito. Qual que é aquela sequência ordenada de atos para poder processar alguém, entendeu? Entendi. Uhum. Maravilha. Qualquer dúvida que você tiver, você me pergunta de novo, não tem problema. Isso é complicado. É porque assim, o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, ele faz um nó na cabeça. Sim, sim. E de fato, tem muita gente que já advoga que esqueceu isso, não sabe por que está ali, entendeu? Mas sabe nós não que tá ali, mas não sabe por quê. Exatamente. Mas vocês que vão prestar o AB, vocês que vão prestar concurso público, né? Eu estava dizendo lá no começo da aula, no bate-papo, a Polícia Federal vai liberar 2.000 vagas, o digital está para sair, a Polícia Civil está liberando vagas, tem um monte de concurso aberto, né? Aproveitem que vocês estão estudando. Polícia Civil chove isso, ordinário, sumário e sumaríssimo. Exato. Cai cabo a rabo, cai. Porque esse é o conhecimento mínimo do processo. Uhum. Né? Para promotor cai, para juiz cai, para advogado isso cai. Qualquer concurso que você for prestar de advocacia geral da União, de defensoria pública, vai cair. Vai cair. Então, isso é básico. O cara colocou lá, vai utilizar agravante. Fala, puxa vida, o cara não sabe que agravante não tem um critério fixo para analisar. Como é que ele vai medir com base nisso? Não tem como, naquele momento, entendeu? O juiz ele aumenta e diminui ali até o limite máximo ou mínimo quando ele for aplicar agravante, como ele quiser. Não tem um critério, é o bom humor dele, entendeu? Se ele está de bom humor, ele vai aumentar um pouquinho a atenuante. Se ele vai de mau humor e tem um agravante, ele vai subir ela até o máximo. Não tem um critério. Então, assim, nesse momento... Por isso que fala... No momento do enquadramento da pena, ele praticou um crime que é do rito ordinário, ele vai para o rito ordinário. Não, ele praticou um crime que é enquadrado no sumário, ele vai enquadrado no sumário. Não, o crime que ele cometeu é sumaríssimo. Ele vai lá para o juizado especial. Perfeito, entendi, André. É isso daqui, é o começo da coisa que nós estamos ainda. Uhum. É antes de ter o processo, é só para saber para onde que vai. Exatamente. Nada como a gente desenhar. Mas eu gostei dessa canetinha vermelha aqui, ajuda bastante. Muito. Então, o que acontece? E aí nós temos a súmula 231 do STJ, que vocês já conhecem, né? Que é o que o Hudson falou. Olha só, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Mas não tem um critério para isso, né? Aí, vamos lá, vocês têm que lembrar agora de conexão e continência. Né? Também eu falei, gente, não pode esquecer disso. Não pode mesmo, é para a vida toda. Em caso de conexão, o que é crimes conexos? 2 crimes que podem ser de ritos diferentes. Um é do rito ordinário, o outro é do rito sumaríssimo, por exemplo. O que vai acontecer? Eles têm que ser julgados juntos, eles estão conexos ali, eles não podem ser separados. Não pode cada crime para um processo diferente, porque eles fazem parte de um mesmo fato típico. O que vai acontecer? O rito do crime mais grave vai também julgar, vai absorver o crime do rito menos grave. Então, o crime mais leve vai ser julgado, por exemplo, pelo rito ordinário. Não tem problema nenhum com relação a isso. Aí tem um outro detalhe, olha só. Às vezes, o processo é de rito sumaríssimo, é lá no JEC. Mas aí, olha como isso é interessante. Vamos pensar, um crime de... Sei lá, vamos pensar num crime pequeno. Um furto de botijão de gás. Foi lá para o JEC. Tá. Chegou lá no JEC, na defesa, a pessoa, o advogado, requer o exame
de DNA, né, de um pingo de sangue que foi encontrado no local. O criminoso, ao tentar furtar o botijão de gás, se machucou e tem sangue no local. O que vai acontecer? Não pode. O rito sumaríssimo não permite exame pericial. O juiz vai fazer o quê? Converter o rito de sumaríssimo em sumário, por exemplo. Aí você fala assim, bom, então ele vai ser prejudicado? Não. Ele continua tendo todos os benefícios da Lei 9.099, que era do rito sumaríssimo. Então, esse é um aspecto interessante. Um outro exemplo. Quando o acusado não for encontrado para ser citado pessoalmente. Se tiver que ser citado por edital, não pode ser pelo rito sumaríssimo. Vai ter que converter para um outro rito, seja o sumário ou ordinário, né? Quando a causa for muito complexa, ou seja, se ela é muito complexa, não tem como eu decidir, não tem como seguir o processo por um procedimento simplificado, que é o GCRIM, que é do rito sumaríssimo, juizado especial civil e criminal, ou juizado, no caso aqui, juizado especial criminal. Então, ou seja, às vezes o juiz até pode mudar o rito, ele pode converter de um rito em outro, dependendo da complexidade do processo ou daquilo que for necessário para que possa-se ali ter o bom desempenho do processo. O processo ele tem que atingir um fim. Então, se o advogado, por exemplo, requerer o exame de DNA do sangue encontrado no local para provar que não foi o cliente dele que furtou o botijão de gás, não pode ser no GCRIM esse exame pericial realizado. Então, vai ter que converter, vamos pensar aqui no rito sumário, para que possa realizar aquele exame pericial. Vamos pensar também no exame grafotécnico, que é muito comum se requerer em processo. Então, eu quero saber de quem que é aquela letra. Eu vou requerer o exame grafotécnico. Ah, o processo corre no GCRIM? Corre. O juiz vai determinar que ele seja convertido em rito sumário e encaminhado para a vara comum. Vai sair do GCRIM, vai lá para a vara comum para que ele seja julgado. Isso já aconteceu lá em Urânia, por exemplo. Como é um juiz só, é fácil, né? Ele vai julgar. Ele é o juiz do juizado e é o juiz do GCRIM. Agora, se for em Jales, o doutor Fernando vai ter que remeter para a Justiça Comum para que ele seja julgado lá sob o rito sumário. É isso que vai acontecer. Bom, pessoal, então aqui é a impossibilidade. Ele é do rito sumaríssimo, mas não pode ser julgado no rito sumaríssimo por essas questões, entendeu? Aí existe uma conversão e o processo será julgado mediante outro rito. Mas, e talvez o mais importante aqui é dizer, o denunciado não perde os benefícios da Lei 9.099. Pode o promotor, então, propor a transação penal com base no artigo 89 da Lei 9.099, se o processo foi convertido para o rito sumário? Pode. Por quê? Porque o réu, no caso aqui o denunciado, não pode ser prejudicado por isso. Não pode ser prejudicado. Seja se o requerimento da prova pericial foi da defesa, se foi da acusação, não importa. Mas ele não pode ser prejudicado por isso. E aí nós temos, então, uma visão então, aí de como funciona o rito ordinário, que é o mais completo, é o mais complexo, né? Nós temos a denúncia ou a queixa-crime. Da denúncia e da queixa-crime, nós temos um juízo de admissibilidade, ou seja, o juiz vai ver se aquela petição inicial do processo crime preenche os requisitos. E isso está escrito onde? Lá no artigo 395, que diz o seguinte: a denúncia ou a queixa será rejeitada quando? Nesse juízo de admissibilidade, quando ela for manifestamente inepta. Vocês já estudaram. Quando é que a petição inicial do processo penal ela é inepta? Quando ela não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Vai falar o inciso 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Né? Onde é que fala isso? Quais são eles? Vamos lá, vamos relembrar. Já faz um tempinho que vocês estudaram isso. Quais são as hipóteses de procedibilidade? São elas: homologação do laudo de exame de corpo de delito nos crimes contra a propriedade material, realização
da audiência de reconciliação nos crimes contra a honra, representação da vítima na contravenção de vias de fato, arquivamento do inquérito antes da propositura da denúncia caluniosa, licença da Assembleia Legislativa para processar governador, quesito específico a respeito de falso testemunho ou falsa perícia no procedimento do júri, finalização do procedimento administrativo para apuração de débito tributário nos crimes contra a ordem tributária, ou as hipóteses de condições de procedibilidade, que é realização de laudo em crimes que deixam vestígios e realização de exame pericial no crime de contrabando, ou ainda pedido de explicações em crimes contra a honra. Onde é que eu estou lendo isso? No tópico 23 do Código de Processo Penal comentado, referente ao artigo 395. Tá? Então, vocês têm aí o Código de Processo Penal comentado que eu encaminhei para vocês, que eu disponibilizei, e vocês, lendo a doutrina, vocês vão encontrar isso. Bom, superado o juízo de admissibilidade, está tudo certinho ali com a denúncia ou com a queixa. O que vai acontecer? O juiz recebe a denúncia e a queixa. Depois de recebê-las, ele determina a citação do acusado. A citação do acusado ele vai ser citado nos termos do artigo 396. Ele vai ser citado nos termos do artigo 396 para, no prazo de 10 dias, apresentar a sua defesa preliminar. E essa é a regra, a sua defesa preliminar. O que acontece daí para frente, pessoal? Apresentada, então, a defesa preliminar, né, no prazo, ou resposta à acusação também, depende, não muda nada isso, né? Defesa preliminar ou resposta à acusação no prazo de 10 dias, o juiz determina, vai designar a audiência de instrução e julgamento. Qual que é o prazo que o juiz tem, depois da apresentada defesa, para designar a audiência de instrução e julgamento? 60 dias. E aí eu conto para vocês um fato curioso. Um cliente meu em Minas foi denunciado por um crime, nós apresentamos a defesa preliminar, a audiência foi marcada para 18 meses depois. 18 meses. Muito bem, nós aguardamos 1 ano e meio. Era para ter acontecido o dia 4 de junho. Chegou dia 4 de junho, teve audiência? Não, porque tem o coronavírus. Não teve audiência. Quando vai ser designada essa audiência agora, pessoal? Não sei e não tenho previsão nenhuma disso. Talvez para 2022 vai saber, né? Então, ou seja, esse prazo de 60 dias, pessoal, é um prazo impróprio. O prazo para o advogado apresentar a defesa é um prazo próprio. Só que aí tem um detalhe. Deixa eu apagar aqui. Doutor, é réu preso? Hã? Era réu preso ou réu solto? O réu preso ou do meu cliente não, doutor, é réu solto. Ah, tá. Então não estou preocupado também não. Deixa Eu tava bastante. pensando já na HC já. Não, se fosse réu preso já tinha entrado com o HC lá atrás quando ele designou para 1 ano e meio, né? Aí já era lá atrás já. Então o que acontece? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Aqui, ó, o réu foi citado para apresentar a defesa. Quem é que faz a citação? Quem é o funcionário que é competente para citar? Oficial de Justiça. Oficial de Justiça, senhor Meirinho. Tá? Antigamente o pessoal chamava de senhor Meirinho. É um apelido dele. Então, olha só, o oficial de Justiça chegou lá e entregou o mandado de citação, dizendo, olha, senhor, o senhor está sendo processado por um crime tal, o senhor tem condição de constituir advogado? Aí a pessoa não entende o que é constituir advogado, entendeu? Aí a pessoa fala, tenho. Então tá bom, olha, o senhor tem 10 dias para apresentar a sua defesa, tá bom? Tá bom. Passou, aí fica. O cara, isso é na sexta-feira. Aí o cara toma uma cachaçada no sábado, no domingo, acorda com dor de cabeça na segunda. Aí ele briga com a mulher, porque já na segunda-feira, vai trabalhar, passa os 10 dias, não vai atrás de ninguém. Não arruma advogado. O que vai acontecer?
vai certificar no processo que passaram os 10 dias e ele não apresentou a sua defesa. O que o juiz faz? Vai nomear o advogado. Exatamente. Vai oficiar ou a OAB ou a Defensoria Pública para nomear um advogado para ele. Então, é isso que acontece. E aí, vamos lá, então. Nós estávamos falando audiência de instrução e julgamento no prazo de 60 dias. Na audiência de instrução e julgamento, ela é uma audiência una, ou seja, única. O que vai acontecer nessa audiência? Oitiva da vítima, se ela estiver viva. Oitiva das testemunhas de acusação. Oitiva das testemunhas de defesa. Peritos, se for necessário. Se tiver mais alguma prova para produzir, artigo 402. Se não tiver mais provas, o juiz vai dizer o seguinte para o doutor ou para a doutora. Doutor, o senhor está com a palavra. O que significa isso? Que você tem que fazer as suas alegações finais orais lá na frente do juiz e do promotor. Né? Primeiro faz as alegações finais orais o Ministério Público, depois abre-se a palavra para o advogado. Se for um caso, um processo complexo, um crime complexo, não vai fazer oral lá na audiência não, gente. O que vocês vão fazer? O juiz vai converter em memoriais, alegações finais por memoriais, ou seja, por escrito. Prazo de 5 dias para o Ministério Público, prazo de 5 dias para a defesa. Sendo feitas as alegações finais orais no processo ou por memoriais, o processo irá concluso para o juiz para, no prazo de 10 dias, dar a sentença. Esse prazo também é impróprio. Com certeza, vocês que fazem estágio já viram o juiz demorar muito mais que isso para dar uma sentença. É justificável? Ele é impróprio por isso. Porque, às vezes, o juiz tem muito serviço, né? Às vezes o estagiário está gripado, às vezes acontece qualquer coisa ali que impeça de dar a sentença naquele processo. Réu solto, réu solto, esperar um pouco, não tem problema, vamos sentenciar primeiro réu preso. Então, existem justificativas mais razoáveis e menos razoáveis para não cumprir o prazo de 10 dias aí para sentenciar o réu. Tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Então, aqui é só, pessoal, um remember aí do que eu acabei de falar para vocês, né? Juízo de admissibilidade, artigo 395. Inépcia da inicial acusatória, artigo 41. Quais são os requisitos da peça acusatória, pessoal? Isso aqui tem que ser claro, tem que ser objetivo. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Pessoal, circunstância não é detalhe, não. É contar o fato. Não precisa contar qual era a cor da meia do acusado, não. Tem muito advogado que fica batendo aqui que o promotor não fez a exposição do fato criminoso. Claro que fez. Ele só não entrou em detalhes. Os detalhes vão ser discutidos depois. Mas as circunstâncias estão ali presentes. Qualificação do acusado ou elementos que levem à sua identificação. Prendeu uma pessoa pela prática de um crime. Quem é essa pessoa? Não sei, ninguém sabe. Ele não tem documento. Como é que o promotor vai denunciá-lo? Prendeu um senhor, vou denunciar, um homem de estatura mediana, aproximadamente 1,80 m, olhos claros, cicatriz do lado esquerdo do rosto, cabelos crespos, aproximadamente 120 quilos, com uma tatuagem de cruz, com uma caveira e um lagarto e uma borboleta no lado esquerdo do antebraço. Pronto, fez a identificação do criminoso. Pode também, por exemplo, sabe-se quem é a pessoa. Qualificação do acusado, José dos Santos, não sei o quê. Vulgo Tião da Cebola, por exemplo. Pode? Pode também, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui nós vamos ver depois quando e se eu for o professor de medicina legal de vocês, que nós temos lá em antropologia forense, né, a identificação antropológica e a identificação judiciária do indivíduo. Então é importante aí que exista essa situação. É importante também, pessoal,
mas não é obrigatório, não vai gerar nenhum vício a classificação do crime lá na peça acusatória. Ah, e se o promotor não colocar qual foi o crime que a pessoa cometeu? Ah, mas ele descreveu o fato? Descreveu. Então não tem problema. Por que eu digo que não gera nulidade do processo? Né? Às vezes o juiz pode devolver para ele apresentar a classificação do crime. Porque é o seguinte, o promotor não se vincula à classificação do crime feita pelo delegado no indiciamento e o juiz não se vincula à classificação do crime feita pelo promotor na denúncia. O promotor pode denunciar por um crime diferente do indiciamento do delegado e o juiz pode condenar por um crime diferente da classificação feita pelo promotor na denúncia. Né? Isso pode acontecer sem problema nenhum. O juiz, ao invés de condenar pela classificação da denúncia, ele desclassifica para outro crime. Não tem problema nenhum. É importante também, mas não gera nulidade, que o Ministério Público ou em qualquer peça acusatória, seja também ali a queixa-crime, seja apresentado o rol de testemunhas. Por que é importante? Porque se não for feito, o direito de apresentar testemunhas está precluso. Não pode fazer depois. Tá? Então, se o rol de testemunhas conhecidas, é lógico que eu não tenho como arrolar uma testemunha que eu ainda não sei que ela existe. Né? Vamos supor que eu apresento o rol de testemunhas, depois uma pessoa vem a público dizer, não, mas aquele fato lá eu também sei. Aí é diferente. Né? Mas o rol de testemunhas tem que ser apresentado juntamente com a peça acusatória, porque senão fica precluso o direito de apresentar o rol de testemunhas. Não pode mais apresentá-lo depois. Aqui, falta de rol de testemunhas não gera inépcia, como já havia dito, porém gera a preclusão. Justa causa, pessoal, olha que interessante isso. Né? É um requisito imprescindível para a peça acusatória. Quando não possui acervo mínimo da comprovação do fato criminoso. Olha um outro exemplo para vocês verificarem isso. Né? Como a gente vê as incoerências dos processos. Eu tive um cliente que foi denunciado em Minas por um crime de homicídio. Ele foi pronunciado pelo crime de homicídio. Eu recorri. O tribunal confirmou que, de fato, existiam ali indícios de autoria e materialidade. E lá no júri o promotor diz o seguinte, olha, eu não tenho provas para pedir a condenação, mas vocês podem condenar se quiserem. Foi isso que o promotor falou. Mas espera aí, cadê o acervo mínimo probatório que ele tinha, que ele disse que tinha quando ele denunciou? Aí ele chega lá no júri e diz que não tem mais. Então esse é um problema, tá? Pode acontecer na prática e você é pego de surpresa com uma situação dessa. Então, lá naquele momento da admissibilidade do juízo, ou seja, quando ele tem que receber ou não a peça acusatória, ele pode, então, receber a denúncia ou a queixa-crime, dizendo, olha, está tudo certinho, vamos mandar citar o réu, vamos seguir com o processo, ou ele pode rejeitar a peça acusatória. Dependendo, se ele rejeita, né, o promotor vai lá e conserta o que ele esqueceu de fazer, ele pode apresentar de novo e aí vai para o juiz de admissibilidade de novo, e aí pode seguir o processo, não tem problema nenhum, tá? Então pode ali o promotor consertar, às vezes, o que está faltando, para que o fato possa ser processado, né? E as provas, talvez, do inquérito reproduzidas em juízo. Um fato também bastante interessante, né? Nós temos ainda 5 minutos aí, vamos utilizá-los, é a seguinte. Falando sobre aqui, ó, rejeitar a peça acusatória. O que nós temos? Artigo 581 do Código de Processo Penal. Nós estudaremos mais adiante o recurso em sentido estrito. E lá no inciso 1º do recurso em sentido estrito diz, quando o juiz não receber a denúncia à peça acusatória, cabe recurso em sentido estrito. Então, seja, no caso da rejeição da denúncia ou da queixa, o querelante, por meio do seu advogado, ou o Ministério Público vão recorrer, né, desta decisão. E o inverso?
quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Eu, como advogado, faço o quê? Entro com o habeas corpus, aqui ainda, entro com o habeas corpus, buscando que o tribunal determine o trancamento da ação penal, entro com o HC, buscando que o tribunal tranque aquela ação penal, demonstrando que faltam os requisitos para a admissibilidade da acusação. Tá? Então, não recebeu, reze. Recebeu, HC. É assim que funciona. E aí, artigo 82, né, que nós temos lá da Lei 9.099. Olha aí o procedimento sumaríssimo. Olha por que tem que conhecer, pessoal, o processo. Tem que ser um grande processualista para ser um advogado. Porque lá no GCRIM, se, por exemplo, não receber aqui a queixa ou a denúncia, você não vai entrar com reze. O Ministério Público não vai entrar com reze. Ele vai entrar com recurso de apelação. Então, muito cuidado. Demonstrar conhecimento é saber manusear o processo, é conhecer direito processual. Se não receber a denúncia ou a queixa no processo, reze. Se não receber a denúncia ou a queixa no GCRIM, no rito sumaríssimo, apelação. Rito sumário e rito ordinário, reze. Rito sumaríssimo, apelação, ou seja, dois recursos totalmente diferentes para o mesmo fato. Fiquem atentos a isso. Essa observação aqui do HC eu já disse, então quando recebe, entram com habeas corpus, né? Nós já falamos também aqui com relação à súmula 707 do STF, que fala: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia. Então, ou seja, se o Ministério Público recorre, tem que intimar o denunciado para apresentar suas contra-razões, ou seja, para dizer que o juiz está certo e não tem que receber mesmo não a denúncia. No caso aqui da citação do réu para oferecer a resposta à acusação no prazo de 10 dias, é a primeira oportunidade de defesa. Prazo de 10 dias para a resposta à acusação é contado da data da citação e não da data da juntada do mandado cumprido nos autos. Olha aí, advogado não pode perder prazo. Fulano, que dia que você recebeu a citação? Eu já tive cliente que chegou no escritório que já fazia 8 dias que ele tinha recebido a citação. Ou seja, eu só tinha 2 para apresentar a defesa. Então, fiquem atentos a isso também, tá? Caso ele não apresente a defesa no prazo de 10 dias, pode ir lá e nomear um defensor dativo. Pessoal, aí vem um critério interessante. Nomeou o defensor dativo. Pode depois a pessoa constituir um advogado particular? O defensor dativo vai lá, apresenta a defesa no prazo de 10 dias. A pessoa pode nomear um advogado particular? Pode constituir, dar procuração para o advogado? Pode a qualquer momento. Não tem nenhum impedimento com relação a isso também, entendeu? Só que a defesa preliminar já foi feita. Ele não pode ir lá apresentar a defesa. Bom, aqui, para que nós possamos terminar a nossa aula, pessoal, mais um distintivo aí com relação aos ritos, tá? Já falamos também do prazo para a designação da audiência de instrução e julgamento, isso é importante. O que vai acontecer lá? Primeiro, oitiva da testemunha de acusação, oitiva da testemunha de defesa. Pessoal, uma questão muito importante com relação a isso, né? E aí fica um pouquinho de prática também processual. Vamos supor que tem 5 testemunhas de acusação. 4 foram ouvidas no dia. Uma mora numa outra comarca. Mandou uma carta precatória para lá para ouvir essa testemunha. A carta precatória não retornou até o dia da audiência. Aí o que acontece? A audiência una. O que é o correto? O juiz suspende, aguarda a precatória voltar para designar uma outra data para continuar a audiência de instrução e julgamento e ouvir as testemunhas da defesa. Mas sabe o que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer assim: doutor, advogado, o senhor se opõe se nós já ouvirmos as testemunhas de defesa que já estão aqui no fórum? Aí você, como advogado, tem 2
saídas. A primeira, você não está com pressa do processo correr. Você quer que o processo demore, você fala assim para o juiz: doutor, olha, essa testemunha ela é imprescindível, essa da acusação, doutor, eu preciso saber primeiro o que ela falou, para depois nós produzirmos as provas da defesa. O juiz às vezes fica meio contrariado, você vai enrolar a pauta dele ali, mas ele vai acatar porque é um direito seu. Ou, né, se teu cliente está preso, essa testemunha você sabe que não vai adiantar muita coisa, você quer adiantar o processo, fala: não, excelência, eu concordo em inverter a ordem da oitiva das testemunhas, tá? Então nós podemos ouvir agora as testemunhas da defesa, e independentemente do retorno da precatória. Então, existem essas duas situações que podem acontecer, tá? Se o advogado concordar, pode ouvir as testemunhas de defesa, mesmo antes do retorno dessa precatória. Quando lá da audiência, né, nós tínhamos um sistema muito antigo antigamente. O advogado tinha que perguntar para o juiz perguntar para a testemunha. Hoje não. Hoje nós temos o princípio do cross-examination, ou seja, o advogado pergunta diretamente para a testemunha. E nisso, né, o juiz tanto pode complementar a sua pergunta, se ela for incompleta, se ela não for uma pergunta, se ela for uma acusação ou se for uma indução, ele pode indeferir, né? Se ela também for protelatória, ele pode indeferir, se não tiver nada a ver com o fato. E aí, como eu disse, então, para nós terminarmos a nossa aula, já são 22 horas e 32 minutos, uma outra diferença aí. Nos processos de rito ordinário, a parte pode arrolar até 8 testemunhas. No rito sumário, até 5 testemunhas. E no rito sumaríssimo, 3 testemunhas. Tá? Então fica aí também essa outra questão, que é a quantidade de testemunhas que podem ser arroladas, dependendo do rito processual cabível, adotado para aquele processo. Lídia, anota para mim aí, por favor, que nós paramos aqui no número de testemunhas, tá? Tá ok. Pessoal, por hoje da minha parte era só. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês também. Se não tiverem, uma excelente sexta-feira a todos, um bom final de semana, muita saúde, né? Não fiquem no frio, não tomem friagem, para não, né, ter nenhuma síndrome aí gripal. Pelo amor de Deus, usa máscara, gente. Isso aí, pessoal. Né? Não tendo, como eu disse, mais dúvidas, então, pessoal, um bom final de semana a todos. Bom final de semana e bom descanso, galera. Bom descanso, fiquem com Deus. Vocês também. Tchau. Doutor, só um comentário pro senhor. Oi, Hudson, pode falar. Aquela hora que eu tava meio que um pouco desligado, eu tava pensando numa analogia com um conto que tem. O senhor tava falando sobre testemunha sendo a única prova. E quando Sim. essa testemunha vem a falecer, né? E no caso ela Sim. não pode ser rebatida na prova, na audiência. Na fase de instrução. Isso. Aí isso me fez lembrar uma analogia do Carl Sagan, que é o dragão na minha garagem. Aí é isso aí que eu tava pensando, porque a ideia é um conto, né? No caso, a ideia é o seguinte: se ninguém pode rebater uma prova, tipo, se essa ideia não pode ser refutada, nesse caso que a gente está falando, a testemunha, significa dizer que qualquer coisa que foi dito é verdade, né? E, entretanto, como a gente está falando, vale lembrar que quem acusa é quem tem que provar. E se não tem como, né? Então, as afirmações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. E as hipóteses precisam sempre ser falseáveis, precisam dar espaço à possibilidade de ser falsa. Por quê? Para que haja ampla defesa e contraditório nesse caso, né, a plenitude da defesa, pois precisa da possibilidade do observador, que nesse caso é o juiz, de poder atestar a precisão da prova, ver, olhando ela diretamente em juízo, ou através do meio indireto, que seria no caso da fase de inquérito, e julgar se ela é o verdadeiro ou não. E como nesse caso a testemunha faleceu, não tem como se aprovar se ela no caso é uma prova falseável, não falseável, né? Nesse caso não gera
É exatamente isso. E, na verdade, o que está em jogo ali é o direito de alguém que está sendo acusado, que não pode ser condenado sendo inocente. Né? Então, assim, é um critério bastante interessante. Por isso que eu disse, pesquisem o fato de alguns juízos, de algumas decisões, terem utilizado ali as cartas psicografadas. Logicamente que quando utilizou, se permitiu, não era a única prova. Por isso que se autorizou. Né? Por isso que até talvez se fez uma ilação ali, reconhecendo o caráter científico, né? Não só místico, mas científico também da psicografia, porque nós sabemos que existem cartas psicografadas que dizem coisas que outras pessoas não poderiam dizer, que sabem de coisas que depois se descobre que eram verdadeiras. Então, existe também essa característica. Mas, logicamente, que no mundo dos fatos e no mundo do direito, da prova, onde tudo tem que ser confirmado e de forma concreta, então, lógico, parece ilógico você poder fazer isso. Mas isso já aconteceu. Então, é bastante interessante esse aspecto. Sim, aí nesse caso que o senhor citou, é porque ela não era prova única, né? Então tinha mais Sim. coisas que corroboravam com ela. Né? Exatamente. Certo, perfeito. Pessoal, então, vamos